Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Lívia, eu sou tutora de Literatura e Interpretação Textual aqui do Coronavest. E o nosso conteúdo de hoje é o Parnasianismo, tá? Que é uma escola literária que surgiu no mesmo período do realismo e do naturalismo, também com o objetivo de superar o romantismo, assim como essas escolas, de se opor à literatura romântica e toda a sua subjetividade. O parnasianismo surgiu na França com a publicação de 3 antologias poéticas que tem um nome em específico, mas eu não sei pronunciar, então eu vou deixar aqui. E no Brasil, o seu marco inicial foi a publicação de Fanfarras de Teófilo Dias, em 1882. Como eu falei, o parnasianismo surgiu no mesmo período do realismo e do naturalismo, então o contexto histórico é o mesmo, tá? Século XIX, quase no fim do século XIX, segunda Revolução Industrial na Europa, a ascensão burguesa, cientificismo aqui no Brasil. Já estávamos no segundo reinado, quase no fim, porque já estava próximo da proclamação da República, em 1889, e também período em que houve a abolição da escravatura e tudo mais. Na aula de naturalismo eu expliquei um pouco mais sobre esse contexto histórico, mas vocês podem se aprofundar nas aulas de história aqui do Coronavest, tá? Então o contexto histórico é o mesmo, o período foi o mesmo. E agora vamos às características da literatura parnasiana. Primeiramente, culto à forma, que é a busca pela perfeição formal e estética. E o que seria isso? É a supervalorização da forma em detrimento do conteúdo, ou seja, o autor ele tem o intuito de deixar a poesia perfeita no quesito linguístico, na forma com que ela está sendo feita, mas o conteúdo apresentado ali, o que ele vai apresentar em relação a sentimentos, essas coisas, ele não está preocupado com isso não, tá? Ele está preocupado com a linguagem, com os versos, é isso com que o autor parnasiano se preocupa, e não com o conteúdo apresentado. A literatura parnasiana é uma literatura essencialmente poética, tá bom? É uma literatura em que os autores só se utilizam da poesia. Eles não produziram prosa. Primeiramente, essas poesias tinham uma valorização da métrica, que no caso seria uma contagem certinha das sílabas, dos versos, e com isso vem a preferência por formas fixas, como o soneto, que tem 2 quartetos e 2 tercetos. Além disso, a gente tem a utilização de uma rima sofisticada e tradicional, né, com o objetivo mesmo de manter um refinamento na poesia e manter também uma harmonia perfeita. Então, o objetivo mesmo é que a poesia ficasse perfeita nesses quesitos. Em relação à linguagem, a gente tem um preciosismo vocabular e linguístico que revela uma erudição da língua, né? A apresentação de uma poesia com uma linguagem muito difícil, que utiliza realmente a norma culta e com palavras às vezes muito difíceis de ser encontradas, palavras raras. Então, a linguagem utilizada na poesia parnasiana é uma linguagem difícil. E isso revela uma poesia totalmente elitista, academicista. Por quê? Uma vez que você utiliza uma linguagem difícil, você destina essa poesia para certas pessoas, que no caso seriam pessoas com conhecimento, né, da norma culta. Então então é uma poesia elitista, tá? Então todo esse hermetismo, essa busca por sofisticação e refinamento na poesia, fizeram com que o parnasianismo ocupasse um lugar grande na literatura da época. E para muitos o parnasianismo representou uma literatura de ordem. Isso teve uma influência muito grande do positivismo, que influenciou várias obras da época, tá bom? Do naturalismo, do realismo, enfim. Além disso, a gente tem o descritivismo, que é a busca pelo detalhamento na poesia. Temos também a objetividade, né, que apresenta a impessoalidade, que separa o criador da criação. Temos também o erotismo, que é a sensualidade feminina. E, por fim, em relação às características da literatura parnasiana, a gente tem uma característica muito importante, que é o retorno ao mundo grego clássico. Ou seja, os autores eles se inspiravam na mitologia greco-latina, na filosofia grega, na arte grega, para produzir suas poesias. E com isso eles valorizavam muito a perfeição que existia, a busca pela perfeição que existia na Grécia clássica, no racionalismo dos filósofos gregos. E, ou seja, eles se refugiaram nesse mundo grego e se esqueceram da realidade exterior. Então isso acabou gerando também uma literatura de alienação, que esquecia do que estava em sua volta em comparação ao realismo, ao naturalismo, e focava só na forma, na linguagem, na forma como estava sendo escrita a poesia,
do que no conteúdo que estava sendo apresentado. Não havia uma preocupação em expor algo para alguém no sentido de fazer críticas, não. O intuito do autor parnasiano era fazer uma poesia bonita, uma poesia perfeita, com harmonia em relação à linguagem, à forma. Realmente era arte pela arte. Esse é o ideal parnasiano, arte pela arte. Então, guardem sempre isso, tá? Não há uma preocupação com o conteúdo apresentado, mas sim a forma como ele é apresentado. Então é isso, em relação às características, principalmente a gente tem uma linguagem difícil, o culto à forma, o hermetismo e a volta ao mundo grego clássico, tá? E em relação aos autores mais importantes para o Enem vestibulares, nós temos a Tríade Parnasiana, que é formada por Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa. A começar por Olavo Bilac, nós temos um autor que fundou também, que ajudou na fundação da Academia Brasileira de Letras, já foi denominado o Príncipe dos Poetas, considerado o Príncipe dos Poetas. É um autor que manteve a descrição em sua obra, que buscou a perfeição formal, e a sua preferência de temas é o amor. A mitologia greco-latina está presente nos seus poemas. É um autor que, por influência da filosofia também grega, o pensamento racionalista, nós temos a reflexão sobre a existência da vida e da morte, né? Qual o sentido da vida? Então, isso estava muito presente na poesia de Olavo Bilac. E Olavo Bilac era um ativista republicano e extremamente nacionalista. Então, nas suas poesias, também é retratado o nacionalismo, tá? Há a presença do nacionalismo em suas poesias. Tanto que ele escreveu um hino à bandeira, né? Vangloriando a bandeira brasileira. Então, isso também é muito importante. E em relação às suas obras mais importantes, nós temos poesias que se dividem em Via Láctea, Sarças de Fogo e Panóplias. Temos também poesias infantis e Tarde, que são uma das obras mais importantes de Olavo Bilac. E eu vou ler um fragmento de um poema para que vocês entendam melhor como ele se comportava em relação ao parnasianismo nas suas obras, tá bom? Nas suas poesias. Então vamos lá. Se chama Profissão de Fé. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Imito, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre por servir-me, sobre o papel a pena como em prata firme. Corre o cinzel, torce, aprimora, alteia, lima a frase, enfim. No verso de ouro engasta a rima como o rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por ti servir, deusa serena, serena forma. Então, nesse fragmento do poema, a gente vê que há um processo de metalinguagem. Ele está falando sobre o processo de escrita do autor parnasiano, né? E com isso, ele faz um culto à forma. E durante a poesia, né, a gente vê que é uma linguagem realmente muito, muito difícil, que a gente tem palavras aqui que a gente nem conhece, então a gente tem que dar uma busca. Então a gente vê que realmente a poesia parnasiana é uma poesia difícil e acaba sendo elitista por dividir as pessoas que realmente conseguiriam ler aquilo, tá? Temos também Alberto de Oliveira, que foi o autor mais próximo do estilo parnasiano. Ele realmente buscava a métrica rígida, era muito descritivo, buscava a perfeição formal e era vazio de sentimento. Então, o que importava para Alberto era realmente o estilo parnasiano de culto à forma. E nisso, ele é é um autor que se destacou muito por utilizar de vasos em suas poesias. Então, ele admirava vasos, enfim. E eu vou até mostrar, eu vou ler também uma poesia que se chama Vasos Chinês, para vocês entenderem um pouquinho sobre a poesia de Alberto, para vocês verem que ele realmente seguiu à risca o parnasianismo, que para ele o que importava realmente era a beleza da forma e não o conteúdo. Então, eu posso pegar aqui no meu celular e falar a beleza do meu celular e esquecer de todo o conteúdo dele, a utilidade do celular, mas só olhar superficialmente para a beleza, tá? Então eu vou ler agora Vaso Chinês. Estranho mimo aquele vaso, viu? Casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado, nele pusera o coração doentio. Em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio,
mas talvez por contraste e desventura, quem o sabe? De um velho mandarim também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentia um não sei quê com aquele chin de olhos cortados à feição de amêndoa. Então aqui ele está descrevendo o vaso e mostrando o universo presente naquele vaso, tá? E aqui ele também fala que o autor não, no caso a pessoa que pintou aquele vaso, digamos que a pessoa poderia estar triste, e fala que nele puseram o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado. Então é como se houvesse também um universo sombrio em relação à pessoa que pintou, enfim. Então aqui é um processo muito forte de descrição do vaso e realmente o culto àquele objeto. Tá? Então, as características de Alberto de Oliveira realmente é o culto à forma, a descrição, o apego às características da Grécia, né? A Grécia clássica, que é também retratada na figura dos vasos, né? E em relação às suas obras mais importantes, nós temos meridionais e temos também versos e rimas, tá? Então essas são as suas obras mais importantes. E por fim, para fechar essa tríade parnasiana, nós temos Raimundo Correia, que é um autor mais pessimista, melancólico, que tem uma poesia mais sombria, né? Isso também por influência da filosofia, também de Schopenhauer, que tem esse toque mais sombrio, né? Então, Raimundo buscou retratar isso, esses temas, e principalmente a efemeridade da vida, do tempo, né? Como tudo é passageiro. Então, esses temas são retratados, e também da mitologia grega, enfim, os temas gregos também são retratados nas suas poesias. E a exemplo das obras de Raimundo Correia, nós temos sinfonias, aleluias, e assim como os outros, eu também vou ler uma poesia para que vocês entendam o estilo de cada autor, como é que ele se manifesta dentro de suas poesias em relação à característica parnasiana, tá bom? Então vamos lá. Se chama Cavalgada, tá? O nome do poema. A lua banha a solitária estrada. Silêncio, mas além, confuso e brando, o longínquo vem se aproximando do galopado e estranha cavalgada. São fidalgos que voltam da caçada. Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando. E as trompas assoavam agitando o remanso da noite embalsamada. E o bosque estala, move-se, estremece. Da cavalgada o estrépito que aumenta, perde-se após no centro da montanha. E o silêncio outra vez seu turno desce, e límpida, sem mácula, alvacenta, a lua a estrada solitária banha. Então aqui nós temos o retrato de um ambiente vazio, um ambiente solitário, e que revela também essa característica dele, né? Que é uma coisa mais pessimista, mais sombria. Então aqui está retratando uma cavalgada num ambiente solitário, triste, aqui, melancólico, né? E durante a poesia eu pude perceber realmente essa questão da rima, das palavras difíceis de serem pronunciadas, né, que a gente às vezes nem sabe o significado, que é uma característica parnasiana, tá bom? Então, em relação aos autores foi isso, esses são os três mais importantes, e lembrem-se sempre que esses autores vão sempre buscar a perfeição da forma, cultuar a forma e priorizar também o uso dessa forma, a forma como eles estão escrevendo, das sílabas, dos versos, e enquanto o conteúdo que eles vão expressar, né, a utilidade daquilo fica de lado, tá bom? E para finalizar a aula, eu vou resolver 3 questõezinhas, né, para que vocês fixem o conteúdo, e eu vou retomar aqui rapidinho as características para que vocês lembrem mesmo. Então, culto à forma, né, que eles valorizam mais a forma do que o conteúdo, e lembrem também do lema do parnasianismo, que é arte pela arte. Então, a arte ela não tem uma utilidade. Os autores só querem entregar algo bonito, algo perfeito, que é a preocupação com a linguagem mesmo, com a forma daquilo. A descrição e a objetividade são as características mais importantes, e a utilização de características da Grécia clássica, tá bom? Então, essas são as características mais importantes. Então, vamos à primeira questão. FGV. E essa questão está na ficha, essa e as outras vão estar na ficha que eu enviei para vocês, tá bom? Assinale a alternativa correta a respeito do parnasianismo. Letra A. A inspiração é mais importante que a técnica? Com certeza não. Porque é isso que eles não querem apresentar na obra, eles não querem uma subjetividade. Eles querem mostrar a técnica deles, a estética da poesia, e não o conteúdo, que é o lema arte pela arte. Letra B. Culto da forma, rigor quanto às regras de versificação, ao ritmo, às rimas ricas ou raras.
Com certeza essa é a resposta, porque, como nós vimos até nas poesias que eu li agora, há a presença muito forte de rimas, de palavras difíceis e do culto à forma que eu já falei várias vezes durante a aula. Então essa é a resposta. E eu vou ler as outras para que vocês entendam o porquê tá errado, tá bom? Letra C. O nome do movimento vem de um poema de Raimundo Corrêa. Não, até porque o parnasianismo surgiu na França com aquele termozinho francês. Letra D. Sua poesia é marcada pelo sentimentalismo. Claro que não, isso é uma característica do romantismo e o parnasianismo busca ser livre dessa subjetividade. E letra E. No Brasil, o parnasianismo conviveu com o barroco. Com certeza não, né, gente? Porque aqui a gente já estava no finalzinho do século XIX, entrando para o século XX. Então aqui não é uma característica do parnasianismo. Segunda questão. Nela a gente tem um trecho de um poema de Alberto de Oliveira que eu li agora há pouco, né, que é Vaso Chinês. Ela é da PUC. E eu vou ler o trechinho e a partir disso nós vamos identificar a característica do poeta nesse trechinho, tá bom? Estranho mimo aquele vaso, viu, casualmente, uma vez de um perfumado contador sobre o mármore Lusídio, entre um leque e o começo de um bordado. Trecho do poema em destaque é parnasiano. Ele revela um poeta, letra A, distanciado da realidade, letra B, engajado, letra C, crítico, letra D, irônico, letra E, informal. Então a resposta aqui é a letra A, porque como eu havia falado a vocês durante as características que eu estava descrevendo do parnasianismo, o parnasianismo se focava tanto na forma, na descrição dos vasos, em voltar para as características gregas da Grécia clássica, que ele esquecia de olhar para a realidade exterior. Então isso causava uma alienação. E é isso que está pedindo na questão para você identificar no posicionamento do poeta. Então, é um poeta distanciado da realidade. A resposta é a letra A. Letra B, engajado? Com certeza não. Letra C, crítico? Ele não está criticando nada, ele só está descrevendo um vaso. A letra D, irônico? Com certeza não. E letra E, informal? Com certeza não também, porque um poeta parnasiano nunca vai ser informal, tá? Ele, pelo contrário, ele se utiliza de uma linguagem muito rebuscada. E terceira e última questão, aqui nós temos uma poesia de Olavo Bilac, que eu gosto bastante, inclusive, dessa poesia. E ela apresenta, né, o trechinho pequenininho da poesia e pede para que você identifique as características em relação a ela. Então vamos lá. Para responder a esta questão, considere os versos. Longe do estéril turbilhão da rua, Benedettino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua. Mas que na forma se desfaça o emprego do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Pelas características desse texto, é correto afirmar que pertence à estética? Então, letra A, arcadismo? Com certeza não. Letra B, romântica? Com certeza não. Seu tema é a evasão no espaço, o trabalho do poeta é visto como extravasamento da emoção? Com certeza não. Letra C, parnasiana? Seu tema é a própria poesia, o trabalho do poeta é visto como busca da perfeição formal. Essa é a resposta, a letra C. Porque aqui tá na poesia, Olavo ele retrata como se fosse uma metalinguagem. Então ele está escrevendo sobre o ato de escrever nessa poesia. Então ele fala, ele está descrevendo como o Benedettino escreve, né? E vangloriando esse ato de escrever a poesia perfeita e o foco na perfeição formal, né? Então o poeta ele é um artista daquela estética que ele está fazendo. Então, a resposta é a letra C. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem no Instagram, que eu vou estar à disposição de vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão para que eu melhore a aula, vocês podem me sugerir também, tá? Podem me procurar e poder falar, melhora nisso, melhora daquilo, para que eu possa fazer o melhor por vocês, tá bom? Então é isso. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!